Olá, irmãos queridos, nós estamos chegando para mais um culto, hoje de maneira muito especial, como avisamos no domingo passado, no culto de preparação para hoje, a abertura da campanha de missões mundiais. Nós estamos muito felizes, nós estamos alegres, porque chegou este momento tão esperado para a Igreja Batista em Jardim Santana e
todas as igrejas batistas do nosso país, de todo o Brasil, mesmo enfrentando adversidades, lutas, nós estamos aqui com o propósito de glorificarmos ao Senhor, de louvarmos a Deus de todo o nosso coração, envolvendo todas as pessoas, envolvendo os pequenos, os grandes, enfim, todos os servos do Senhor engajados, envolvidos nesta obra magnífica e maravilhosa que é missões no mundo inteiro, cumprindo assim a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao culto missionário. Você em casa, onde você estiver, famílias da igreja, outras igrejas que estão nos acompanhando, amigos que nos acompanham, você vai, os nossos amigos, você vai conhecer hoje um pouquinho mais a respeito da denominação batista brasileira em termos de visão missionária, visão de evangelização ao mundo, como nós olhamos, como é a nossa visão para este mundo tão carente e necessitado. É muito importante que estejamos aqui nesta noite para glorificarmos ao nosso Deus. Portanto, vamos orar ao Pai Celeste, diante de desafio tão grande, diante de visão tão altaneira. Nós convidamos você agora a colocar diante do Senhor o mundo inteiro, como você tem neste momento a visão deste mundo. Está aí, gente, muita gente que precisa da graça, da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Vamos colocar tudo isto diante do Senhor. O que eu não posso ver, o Senhor está vendo neste momento. O que você não pode ver ou fazer, o Senhor pode fazer sim. E nós cremos nisso, nós acreditamos nisso, e é por isso que nós nos apresentamos aqui com este culto, iniciando uma campanha gigantesca, porque as necessidades também são gigantescas. Então vamos orar àquele que pode todas as coisas, e nesta oração você poderá orar sim, pedindo a Deus que use você como instrumento, como canal de bênção, onde o Espírito de Deus estará te conduzindo, te usando com bênção, graça e bondade para a vida de muitas pessoas. O que nós precisamos fazer, irmãos queridos, igreja amada, é nos apresentarmos para a obra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso. Oremos. Pai querido, Deus bondoso, toda honra, toda graça, nós queremos render a Ti. Nós queremos oferecer ao Senhor e dizer ao Pai querido que nós somos os Teus servos, somos a Tua igreja, igreja que o Senhor deixou aqui neste mundo com firme propósito de pregar, de anunciar, de ir ao encontro das pessoas, dizendo que só o Senhor Jesus pode salvá-los, pode dar a eles uma nova oportunidade para viver uma vida verdadeira. Abençoe, Senhor, esse tempo de culto que passaremos aqui, sendo desafiados por Ti, para realizarmos uma obra tão grande, mas temos um Deus ainda maior, que amou o mundo de uma forma inigualável.
louvamos e glorificamos ao Senhor e fazemos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos irmãos, e agora, nesse instante, nós iremos ouvir com muita alegria, contentamento, a nossa coordenadora de missões mundiais em nossa igreja. Na verdade, ela estará coordenando missões estaduais, missões nacionais, e nesta campanha, ela, juntamente com a sua equipe, estará engajada nessa campanha de missões mundiais, envolvendo a nossa igreja e procurando levar os irmãos a prosseguir e fazer esta obra com alegria, com contentamento. Vamos ouvir aí a palavra da nossa coordenadora de missões da Igreja Batista em Jardim Santana, a irmã Gidionir. Vamos ouvir a sua palavra desafiadora para nós nesse início de culto. Olá, boa noite, irmãos e amigos. É um prazer, um privilégio ter a oportunidade de trazer a vocês algumas informações sobre a campanha de missões mundiais da Igreja Batista em Jardim Santana. Nós iniciamos hoje a campanha, que tem como tema Viva o Poder de Transformar. E a divisa encontra-se na carta de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós temos como um desafio alcançarmos o alvo de R$5.000. Ou melhor, nós vamos ultrapassar esse alvo, como tem ocorrido em outras campanhas, como campanha estaduais e campanha de missões nacionais. Cada vez, irmão, Deus tem nos surpreendido e quando nós atingimos o alvo. Ele nos mostra que ofertar para missões é e sempre será um ato de amor e um ato de fé. Isso quer dizer que, com ou sem pandemia, com ou sem emprego, nós alcançaremos o alvo, porque Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Este alvo de R$5.000 proposto pela nossa igreja será dividido entre as classes da Escola Bíblica Dominical e outros ministérios. Com a classe da Escola Bíblica, nós temos a classe das mulheres, que estarão ofertando com R$1.700. A classe dos homens com R$1.700 também. O Ministério Infantil, R$300. Ministério de Jovens e Adolescentes, R$600. E também, por aqueles que não são alunos da IBD ainda, estarão ofertando com R$700. Todos terão, assim, a oportunidade e o privilégio de contribuir. Hoje, na abertura do culto à noite, na abertura da campanha, nós estamos recebendo no templo o irmão Wellington. Ele é um jovem missionário do projeto Radical que contará sua experiência de chamado e trará para a igreja uma mensagem de Deus. E no dia 28 nós estaremos com a missionária Gabriela Mendes. Ela é do programa A Fome no Mundo. Quero aproveitar para informar a vocês que a classe Esther fará um lanche delicioso no sábado, dia 20, e no domingo, dia 21. E será naquele esquema do delivery. Você encomenda e você recebe em casa. Vamos participar disso aí também, irmãos. Nós também teremos durante a campanha uma atividade chamada Missões em Casa. Durante essa semana você vai receber no grupo do WhatsApp, no grupo informativo da igreja, mais detalhes sobre essa atividade. Você vai gostar muito, será assim muito edificante para a sua casa, para a sua família. E nós teremos realmente outras atividades,
nos momentos missionários durante os cultos da nossa igreja. E nós, com certeza, irmãos, nós estaremos ultrapassando o alvo de R$5.000. Eu quero terminar aqui citando algumas frases que sempre me fazem refletir e eu espero que você também reflita sobre elas. A primeira é: o campo é o mundo. A segunda frase é que, ao sair da sua casa, você estará pisando no campo missionário. E a frase última é: ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Pense nisso. Muito bem, depois de sermos desafiados, orientados, com tantas novidades para acontecer durante toda essa campanha, como nós ouvimos a nossa coordenadora colocar para nós, novidades vindo aí pela frente. Pandemia, nós estamos vivendo uma pandemia terrível. No entanto, esta pandemia não irá nos segurar, não irá nos afastar do objetivo e do desafio que esta campanha missionária coloca para todos nós. Louvado seja Deus pelo que nós acabamos de ouvir. Vamos aí a uma música, deixa ela falar ao seu coração, à sua vida, porque nesta noite essas mensagens missionárias devem estar edificando e abençoando tremendamente a minha vida, a sua vida, a nossa vida da Igreja do Senhor Jesus. Portanto, vamos ouvir esta música especial. Alguém da Ásia me disse: vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O Evangelho pregar, eu vou. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Joga a mão pro alto e canta comigo. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil. Eu vou. Deus me quer pras nações. Como ouvir
criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê, já está condenado. Oh, mas o Senhor quer salvar a todos, sim. Então eu vou pregar, eu vou pregar, eu vou pregar. Coisa maravilhosa, nesta noite estarmos aqui num culto contagiante, num culto desafiador, num culto em que você na sua casa, onde você estiver, você está aí vibrando, se alegrando, enchendo o seu coração de alegria e levantando os seus olhos e dizendo diante de Deus: Senhor, apesar de todas estas circunstâncias difíceis, o Senhor continua sendo o Deus que transforma, o Deus que dá oportunidades, o Deus que concede a nós privilégios grandiosos e maravilhosos. Louvado seja o nosso Deus por tudo que o Senhor tem feito e realizado por nós. Depois desta palavra inicial, você já ter cantado, nós termos orado ao Senhor, temos ouvido aí o desafio da nossa coordenadora de missões aqui na nossa igreja. Agora vamos ouvir, nós estamos num culto missionário e é importante que os testemunhos missionários cheguem até você, cheguem até nós. E hoje nós estaremos ouvindo o testemunho de um médico, o Dr. Humberto, ortopedista, ele deixa tudo aqui no nosso país, ele com uma linda família, vivendo uma vida confortável aqui no nosso país, com seus filhos nas melhores escolas, com uma vida profissional resolvida. Num determinado momento, ele é desafiado por Deus para fazer missões longe desta pátria, indo ao encontro de gente carente, de gente que precisa da graça e da bondade de Deus, e ele vai para a África, onde está ali realizando a obra do Senhor, e nós vamos ouvir o testemunho desse homem. Esse homem é um médico e que agora, além de médico e missionário na África, ele está também plantando igrejas e construindo templos. E ao construir esse templo, ele conta histórias interessantíssimas para nós, porque ele não entende nada de construção de templo, ele não entende nada de como construir um templo. E agora, construindo lá um novo templo, os profissionais, os pedreiros, chegou para ele a ouvir, ele estava dando orientação aos pedreiros, muito animado, dizendo da necessidade de termos o templo naquele lugar, para acolher aquelas pessoas, para receber tanta orientação espiritual, como também o cuidado com a saúde daquelas pessoas. Os pedreiros chegam e dizem: muito bem, doutor missionário, nós precisamos esse tamanho de templo que o senhor quer construir, nós precisamos fazer uma boa sapata. Ele olha para os pedreiros, ele olha para aquelas pessoas como que dizendo: o que é isso? E ele chega e pergunta para os pedreiros: mas o que é uma sapata? O que é isto?
os profissionais pedreiros olham um para o outro e diz, olha, ele entende bastante de ciência, ele entende muito de Bíblia, da palavra de Deus, ele é um missionário do Senhor, mas ele não entende nada de construção de prédio. E eles passam a explicar como deveria ser essa sapada. Ele está lá fazendo essa obra maravilhosa, passando por lutas, por dificuldades, e eu escolhi este testemunho hoje do Dr. Roberto, do Dr. Humberto, ortopedista, diante das lutas que ele enfrentou e que ele enfrenta e que Deus tem o ajudado e abençoado. Vamos aí ao testemunho, à palavra, ao desafio e ao deste servo de Deus que deixa tudo aqui no nosso país e lá na África, feliz e obediente ao Senhor, faz a obra do nosso Deus, e isso nos alegra e enche o nosso coração para contribuir para missões mundiais. Ouçamos o testemunho do Dr. Humberto. Olá, queridos promotores, mobilizadores, irmãos e irmãs. Eu estou agora dentro de um dos consultórios do Centro Médico Fábrica de Esperança, aqui no Oeste Africano. E interessante perceber que ao longo de tantos anos aqui, o início dessa trajetória que começou em 2005, quando deixamos o Brasil e viemos para cá, eu, minha esposa Elis e meus 3 filhos, meses antes, talvez semanas antes, nós estávamos numa atualização missionária e já estava tudo certo, o pastor Timichak já tinha nos apresentado, vindo para cá, para o Oeste Africano, e numa tarde, eu senti um medo terrível de fazer o que eu estava fazendo, de deixar o Brasil, a minha família maior e tudo aquilo que nós vivíamos no Rio de Janeiro, em Linhares, no norte do Espírito Santo, para vir para cá. Eu tive muito medo e eu comecei a chorar muito, pensando naquilo que aconteceria aqui com os meus filhos, com a minha vida. Claro que já era uma decisão amadurecida, já tinha muito tempo que nós estávamos considerando isso, já tínhamos conhecido aqui, mas eu fui tomado de um medo tremendo. E eu chamei um colega missionário, o pastor Joel, e abri o coração para ele. Falei, Joel, eu estou com muito medo. E nós conversamos um pouco, eu deixei rolar as lágrimas diante dele e diante de Deus. E ele foi muito querido, como sempre, e ele me abraçou e orou por mim e pediu a Deus graça sobre mim. E como foi importante aquele tempo ali. E eu leio isso como algo positivo. O medo, não necessariamente ele é negativo. O medo, muitas vezes, ele pode te dar consciência de quem você é, de quem Deus é, daquilo que Deus está te chamando para fazer. E, em contrapartida, existe o medo que paralisa, que te bloqueia, que te impede de andar. Esse não é bom. Esse é um medo que podemos dizer um medo patológico. Mas o medo é uma reação natural do ser humano. E como foi bom para mim ter sido ministrado ali, e ter vencido aquela etapa, aquele medo, ter tido coragem para atravessar o Atlântico e estar aqui no Oeste Africano. Aqui, Deus usou e tem usado a nossa vida ao longo de todos esses anos, e a gente viveu também esse contraste de medo e coragem, não poucas vezes. Em 2011, nós já tínhamos um pastor local que cuidava da igreja, de uma pequena igreja implantada pelos missionários que nos antecederam, o pastor Adoniran, a equipe dele, Vera, depois o pastor Jailson.
E nós já tínhamos então esse pastor nacional, mas ele, por razões pessoais, ele disse que não teria mais condições de continuar pilotando a igreja. E nós nos vemos numa situação bem difícil, pensamos inclusive em fechar essa pequena igreja. E eu recebi de Deus essa palavra, que era para nós assumirmos essa igreja, eu e Elis. E foi um tempo bem difícil para mim, bem desafiador, mas nós decidimos então assumir e ficamos pastoreando essa igreja por 4 anos e mesclando, claro, com toda a atividade profissional, que também é missional, como médico ortopedista aqui, na época Elis dentista, e nós resolvemos então abraçar e caminhamos, e Deus nos deu muita graça. E foi um desafio cuidar das pessoas, esse é o maior desafio, mas também construir um templo. Isso foi uma coisa tão interessante, porque a minha profissão não tem nada a ver com construção, eu nunca construí nada, fisicamente falando, e caiu na minha mão essa incumbência de construir o templo com aquela pequena igreja, com aqueles irmãos. E eu lembro que quando eu comecei a ver como é que faria isso e tal, e aí alguém falou assim, mas tem que ter uma boa sapata. Eu falei, e o que é sapata? Imagina, alguém que vai construir, que não sabe o que é um alicerce. É uma situação bem complicada. Mas nós resolvemos fazer isso e fizemos isso em 1 ano. Foi realmente uma coisa que Deus nos abençoou tremendamente. Claro, como obra que vocês conhecem, foi extremamente difícil. Interessante porque quando eu estava à frente dessa igreja, eu falava sempre para eles que nós somos o edifício de Deus, né? Que é um princípio da palavra, claro. Mas eles insistiam dizendo que o templo era importante. E eu dizia, sim, o templo é importante, mas o mais importante é que você é o edifício de Deus, você é o templo vivo de Deus, etc. Mas quando nós construímos o templo e começamos a agir e a caminhar no templo, porque durante muitos anos nós ficamos nas casas. E no contexto aqui, isso foi uma situação bem interessante, porque na verdade eles não consideram a casa um lugar onde você possa realmente adorar a Deus, por conta da religião predominante aqui, que é a religião islâmica. Então, para eles existe um lugar sagrado. E para nós, cristãos, claro que a gente sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas é o nosso local de comunhão, de estarmos juntos, de ouvirmos a palavra, de orarmos, de cantarmos, de adorarmos a Deus, de cultuarmos ao Senhor, e que acaba sendo isso também um sinal para aqueles que nos cercam. E isso teve uma repercussão tremenda no seio da igreja. Deus nos deu esse templo construído 100% com os recursos das igrejas batistas brasileiras. E então, em 8 de dezembro de 2012, nós inauguramos o templo e a igreja foi seguindo, só que, claro, com o templo nós tivemos muito mais facilidade de diversas ações, inclusive na comunidade onde nós estamos implantados. Do lado do templo nós tínhamos um terreno ainda de 300 metros quadrados, a metade do terreno, do terreno todo. E em 2015, eu tenho então esse desafio também, junto com a Elis, com a nossa equipe, Nita, Andréia, de construir o centro médico, que foi uma loucura também. Vocês lembram que em 2015 foi quando estourou, ou quando a gente estava no auge da crise no Brasil. Também tive muito medo. Mas Deus também nos deu coragem, cabeça no lugar, pés no chão, e pensamos se realmente era o tempo. E Deus disse sim, pode ir em frente. E nós fomos com a retaguarda da Junta, claro, esse é um projeto da Junta de Missões Mundiais, que nós fazemos parte, e das igrejas batistas e de algumas igrejas específicas que compraram realmente a ideia, abraçaram isso. E nós começamos em abril de 2015
E em abril de 2016, o pastor João Marcos estava aqui inaugurando com a gente o Centro Médico Esportivo, na época esportivo, hoje é o Centro Médico Social, Fábrica de Esperança. Queridos, coragem e medo caminham juntos, é estranho falar isso, mas o medo faz parte das nossas reações, mas ele só não pode nos paralisar. Nós precisamos entender que coragem não é maluquice. Coragem não é colocar uma mochila nas costas e entender que tem que ir para outro país para pregar o evangelho. Não. Coragem tem a ver com aquilo que Deus estabelece para você. Você olha para você mesmo, reconhece aquilo que você é, aquilo que você faz. Deus dá direção. Deus orienta através de família, através de irmãos, através de líderes. Eu vejo muitos jovens assim apaixonados pela obra missionária e choram e tal, e querem largar tudo. E assim, para mim isso é muito tranquilo. A gente não larga tudo para vir para o campo transcultural. A gente vem com tudo. Aliás, como eu digo sempre, o nosso tudo, o meu tudo, o teu tudo, é Jesus. Ele é o nosso bem maior, na verdade. E aquilo que Ele nos deu, as nossas capacitações, aquilo que nós temos em mãos, é isso que Ele vai usar. Queridos, nada acontece no avião. Assim, quem você é no Brasil, você vai ser aqui no campo transcultural. Então nós precisamos de preparo, nós precisamos de caminhada, nós precisamos ouvir pessoas, nós precisamos habilitar as nossas mãos para atravessar a fronteira e ser sal e luz onde o Senhor nos traz, nos leva. Isso muitas vezes leva tempo. Deus me chamou, eu tinha 15 anos. E eu cheguei aqui com 38. Eu não estava perdido dos 15 aos 38. Eu estava em preparo, em treinamento. Para aquela época e para depois desse tempo aqui. Que Deus te abençoe. Ainda que você tenha medo, encare. O medo não vai te paralisar. Deus é aquele que disse para Josué e diz para mim e para você também. Tenha coragem. Eu estou com você. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Fique firmado na minha palavra. Norte, foco, sem maluquice de novo, mas fazendo aquilo que Deus realmente quer que você e eu façamos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos irmãos, olha que coisa maravilhosa. Missões mundiais é feito assim, irmãos. Isto é missões mundiais. Deus chama quem Ele quer e Ele manda para onde Ele entende que está precisando e necessitando. E Ele precisa de pessoas como o Dr. Humberto, de se apresentar ao Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu largo tudo, eu deixo todo o conforto, eu deixo tudo aquilo que uma carreira brilhante aqui no meu país e vou para uma carreira muito maior e muito mais desafiadora, que é seguir a orientação e o ensinamento que o Senhor tem para todos nós. Que muitos Humbertos se levante para a obra missionária e quem sabe você que está ouvindo, que está cultuando, que nesta noite, envolvidos neste culto missionário, de abertura de uma campanha, quem sabe o Senhor também não está falando poderosamente ao seu coração. Deixa o Senhor falar ao seu coração e abençoar a sua vida de uma maneira magnífica, de uma maneira maravilhosa. É por isso que esta campanha tem esta divisa: viva o poder de transformar. Nós cremos nisso, irmãos queridos. Nós cremos nesta verdade e temos certeza que o Senhor há de nos abençoar. E quando nós lemos esse texto de 2 Timóteo 1 e versículo de número 7, como o nosso coração se alegra sobremaneira. O texto diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É isto que o Senhor faz na vida das pessoas.
Esse texto de 2 Timóteo 1 e versículo de número 7 é o grande desafio para esta campanha missionária. E veja aí o desafio que nós temos através de músicas maravilhosas falando ao nosso coração. Vamos ouvir, vamos celebrar, vamos glorificar a Deus com mais esta música. Que Deus nos abençoe. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar, dizendo: bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar, cantando: bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Muito bem, irmãos queridos, depois de tantas coisas maravilhosas, depois de tantas orientações, desafios, orações, testemunhos, a visão do que está acontecendo no mundo e o que a igreja pode fazer pelo mundo. Uma coisa eu tenho certeza absoluta neste momento, e por isso eu escolhi nesta noite, diante de tudo que eu já ouvi, diante de tudo que nós acompanhamos neste culto até aqui, eu não teria um outro tema para uma breve reflexão, fechando todas essas mensagens maravilhosas que nós ouvimos, esses testemunhos contagiantes e relevantes para o crescimento da vida espiritual. Eu não consigo ver outro tema melhor do que o poder transformador da oração. Este é o tema da minha reflexão, fechando e já caminhando para o final deste culto missionário. Por isso, eu quero falar sobre o poder transformador da oração. E para falar sobre esse tema, eu quero pedir a você agora que abra a sua Bíblia
Abra a palavra de Deus no livro de Isaías. Isaías capítulo 38. Eu quero ler apenas 5 versículos, mas serão 5 versículos para uma reflexão profunda daquilo que Deus faz, daquilo que Deus realiza, da situação em que nós estamos vivendo no mundo inteiro. Pessoas que se apresentam para ir ao encontro, suprir as necessidades daqueles que necessitam, precisam, estão com a sua vida faltando um pouquinho só para ser tirada, e alguém se apresenta para fazer alguma coisa a partir da palavra de Deus, sem esquecer de falar a verdade, sem esquecer de apresentar o plano de Deus. E às vezes o plano de Deus pode ser uma palavra dura, para que nós estejamos preparados para tempos tão difíceis em que nós estamos vivendo e iremos viver ainda, irmãos queridos. Por isso eu quero convidar você a ler esse texto de Isaías capítulo 38, o versículo 1 até o versículo de número 5. E o texto diz assim: naqueles dias Ezequias ficou doente, e o mundo também está doente, à beira da morte. E o que não falta nesse tempo em que nós estamos vivendo é o anúncio de pessoas que morreram, de pessoas que estão morrendo. E, queridos irmãos, muito mais do que nós podemos imaginar, e o mais triste em tudo isto é que às vezes nós começamos a ouvir isto com normalidade, e não dá para ver isto com normalidade. A vida das pessoas estão sendo ceifadas, e muitas delas não conhecem a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador das suas vidas. Aparece aqui agora o profeta Isaías dizendo: Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Olha a palavra do profeta para o rei Ezequias. E ele continua dizendo, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio ao profeta Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Olha que texto desafiador nós temos diante de nós, diante deste cenário que os seus olhos têm visto, diante das mensagens que têm chegado aos seus ouvidos. E diante de tudo isto, que fazer? Diante destas notícias, como se comporta? O profeta, ao trazer a mensagem de Deus ao rei Ezequias, ele reage, e a reação dele é se colocar diante de Deus em oração, orar a Deus, buscar ao Senhor. E é importante observarmos, e quando nós lemos este texto sagrado, irmãos e amigos, algumas questões
são levantadas aqui e que eu entendo ser relevante para entendermos esse cenário do texto bíblico e também o cenário em que nós estamos vivendo e esse momento que nós estamos vivendo agora de lançamento de uma campanha de missões mundiais diante de um momento muito crítico da humanidade, mas entendendo que o Deus de Ezequias é o mesmo Deus do nosso tempo, que ouve as nossas orações. Nós intercedemos, nós pedimos, nós falamos com Deus e Ele nos ouve. Ele está atento para aquilo que nós estamos pedindo e colocando diante do Senhor. Qual seria a sua atitude diante de uma má notícia como esta que o profeta passa para o rei Ezequias? Como você reagiria a uma forte mensagem dizendo: a morte está chegando? Olhe e veja que ela está muito perto. Olhe que ela está perto não apenas dos outros, ela está perto de você e ela vai chegar em você também. Como você reagiria? O que você faz quando se sente entristecido diante de uma circunstância em que vivemos tão terrível? O que você faria diante de um diagnóstico tão ruim como este que o profeta passa para o rei? Certamente que teríamos muitas maneiras de reagir diante deste aviso. Mas nesta noite eu quero orientá-lo. Eu quero pedir para que você humildemente olhe para o rei Ezequias e veja exatamente o que ele fez. Veja exatamente como foi o seu procedimento. Então é importante nós atentarmos para o que a palavra de Deus coloca. Vamos destacar nesse momento, à luz desse texto, e diante de tudo que nós já vimos, diante de tudo que nós já ouvimos neste culto missionário, vamos destacar alguns pontos que nós vemos aqui nesse texto sagrado para você ser abençoado, para que você tenha uma reação positiva diante do Senhor e creia que o Senhor continua sendo o Deus eterno, o Todo-Poderoso. A primeira coisa que nós observamos aqui no versículo de número 2 desse texto, que a oração deve ser sempre a nossa primeira atitude. Eu disse e vou repetir novamente, a oração deve ser sempre a nossa primeira atitude. Não tente resolver as coisas do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, não tente dar um jeito. Deixa o Senhor fazer isso. E para o Senhor fazer isso, você precisa conversar com Ele. Você precisa falar com Deus. Fale com o Senhor. Converse com o Senhor. Com intimidade que Ele concede a todos nós. E Ezequias faz isso. O rei Ezequias faz exatamente essa questão. Ele poderia ter um outro sentimento, ter sido vontade de morrer, de tirar a sua vida, de fazer uma... Não, ele ora, ele busca a presença de Deus. Então, vamos combinar. Primeira atitude, oração, orar ao Senhor. E foi o que nós já fizemos nessa noite, nesse culto. Foi o que nós vimos através dos testemunhos, dos desafios que estão sendo colocados diante de nós. Mas olhando para o versículo de número 3 desse texto sagrado, nós temos uma segunda situação que nós devemos reagir e que nós devemos fazer. E o texto diz que vá à presença do Senhor com humildade e sinceridade de coração. O rei fez isso, o rei Ezequias fez isso. Ele vira para a parede, conversa com Deus e diz: sonda o meu coração, vê a sinceridade do meu coração. Eu tenho te servido com sinceridade.
Eu tenho te servido com fidelidade. Olha que palavra tremenda nós temos no texto sagrado de alguém que acabara de receber a notícia de que você vai morrer. E além de morrer, ainda recebe a responsabilidade de colocar em ordem a casa. Coloque em ordem a sua casa. Coloque em ordem toda a sua vida. Porque você vai morrer. E humildemente nós vemos aqui um homem se apresentando diante do Senhor, colocando diante de Deus. E é maravilhoso quando nós podemos ver isso. E lendo esse texto sagrado, nós lembramos de uma situação do Novo Testamento, de um leproso que chega à presença de Jesus. Isso nós podemos ver em Mateus capítulo 8, o versículo 2 e o versículo de número 3. E ele chega na presença de Jesus e ele clama, ele reage, ele toma uma atitude. E ele, diante de Deus, diante de Jesus Cristo, ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus pode tudo. O nosso Deus pode todas as coisas. O que você tem enxergado, o que eu tenho visto, diante desse cenário tão difícil e complicado para nós, o Senhor pode purificar tudo isso. O Senhor pode purificar esta enfermidade que assola o mundo inteiro. Olha só o que esse leproso disse: o Senhor pode me purificar. E Jesus olha para ele, olha só o texto que está dizendo, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, eu posso, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo daquela terrível enfermidade. Eu quero lembrar para você que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus. A terceira situação, olhando para esse texto, eu quero pedir para você olhar aí o versículo 3 do texto que nós lemos. No começo, diz que diante da dor não devemos nos calar, mas nós devemos apresentá-la a Deus. Dizer: Senhor, está aqui, esta é a minha realidade. O rei fez isto. Diante da notícia dolorosa que ele recebe, que a vida vai terminar, ele apresenta tudo isto diante de Deus, com arrependimento, com choro, com lágrimas. Ah, queridos irmãos, nós precisamos chorar sim, por muitas situações que estão acontecendo aí diante de nós. Nós temos tantos exemplos da Bíblia que isto aconteceu. Nós vamos ver Jó chorando, nós vamos ver tantas coisas acontecendo. E finalmente, no mundo existente, no mundo existem milhares de pessoas que também estão sofrendo com as notícias que estão recebendo dos médicos, estão recebendo dos profissionais da saúde, como recebeu Ezequias. Estão enfrentando o drama de uma doença séria no seu corpo e também na sua alma. Lembre-se sempre, meu irmão, minha irmã, meu amigo, a pior doença que assola o nosso corpo é o pecado, que abate o espírito e que causa a morte eterna. Essa situação que nós vivemos no mundo, às vezes tira a vida física, mas necessariamente não precisa tirar a vida espiritual. E por isso o profeta chega para o rei e diz: coloque em ordem a sua vida, coloque em ordem a sua casa. Esse é tempo de nós colocarmos em ordem a nossa casa. E nesta noite, quando a campanha de missões mundiais
está sendo lançada. É exatamente o que nós estamos fazendo. Esta é a mensagem que nós estamos levando para tantas pessoas. Que nesta noite, diante de tudo que nós já vimos, diante de tudo que nós ouvimos, que Deus te abençoe. Que Deus derrame graça e bênção sobre a sua vida e que não esqueça dessa noite de lançamento de uma campanha. Não é apenas uma campanha para arrecadar recursos, é muito mais do que isso. É uma campanha que lança esperança, é uma campanha que lança oportunidade, que fala de vida, que fala de graça e de bondade de Deus. E nós seremos esses instrumentos. Apresente você também como instrumento de Deus, para nós alcançarmos vitória total e retumbante durante esse período de campanha de missões mundiais. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos agora e vamos orar ao Pai Celeste. Senhor Deus, como é bom estarmos na Tua presença, como é bom fazer a Tua vontade. Ajude o Teu povo, a Tua igreja, irmãos e amigos, o mundo inteiro. Ó Pai querido, estenda a Tua mão de graça e de poder sobre este mundo enfermo, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Não apenas cuida do nosso físico, mas também do nosso espírito, restaurando, revivificando, nos dando uma nova oportunidade, como foi dada ao rei Ezequias. Acrescente anos de vida a nós, Senhor, para continuarmos levar a Tua mensagem a pessoas que precisam da Tua graça. Cuide dos nossos missionários, cuide, ó Pai querido, da Junta de Missões Mundiais. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que você, meu querido irmão, meu querido amigo, tenha uma semana abençoada na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Você vai ouvir aí uma música maravilhosa, música essa que irá falar ao seu coração. E fecharmos este culto com uma notícia que não gostaríamos de dar, mas por uma questão de responsabilidade. Hoje nós estaremos retrocedendo diante dos acontecimentos, diante do que o Estado de São Paulo está vivendo, e a partir de hoje, nós estamos hoje neste culto também presencial na igreja, mas a partir de hoje, até durar esta fase vermelha de tanto risco de contaminação por essa doença terrível que assola o mundo inteiro, nós não teremos os cultos presenciais na Igreja Batista em Jardim Santana, e eu chegarei até você através deste canal, chegarei até você através da mídia, para que nós possamos nos edificar e abençoar, e queremos pedir a todos, tomar o cuidado. Tome cuidado, meus irmãos, meus amigos, preservando a sua vida para nós podermos abençoar outras pessoas. A partir do próximo domingo não teremos mais o culto presencial durante todo esse período vermelho que nós teremos em São Paulo. Iremos aguardar as orientações do governador do estado, das autoridades do nosso estado, e assim que tivermos condições, nós retornaremos aos cultos presenciais, mas por enquanto chegaremos até você apenas através dessa tela, e farei isso com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor, para que a mensagem possa ser abençoadora para a tua vida. Até o próximo domingo, queridos irmãos, uma semana abençoada a todos vocês. Amém. Tua
alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós, de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, me envolver, me entregar, e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, Senhor. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, Jesus. Cristo, a esperança, até que Ele venha.